Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Olá, caros alunos do curso de Contabilidade Pública. Sou a professora Thaís Alves da Silva. Permita que eu me apresente para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Eu sou atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em administração da UEM, vinculada a esse departamento. Eu sou mestre em ciências contábeis. Eu atuo na graduação presencial da Universidade Estadual de Maringá, lecionando no campus regional de Cianorte desde 2015. E eu sou contadora pública da Prefeitura Municipal de Cianorte, de onde advém aí o meu interesse pela área e o gosto pelo assunto relacionado à contabilidade pública. A maior parte das informações que nós precisamos saber de início para entender a estruturação da disciplina já foram disponibilizadas no guia didático que foi postado no Moodle há alguns dias. A nossa disciplina, como eu já falei, contabilidade pública, se inicia na nossa primeira apresentação de slides disponibilizada na plataforma, onde eu organizei da seguinte forma. De início, nós vamos subdividir o tratamento do assunto em três principais vertentes nas quais se subdivide a contabilidade pública, chamada CASP. Primeiro, nós vamos falar sobre o aspecto orçamentário da contabilidade pública. Na sequência, nós vamos tratar sobre o aspecto patrimonial, contábil propriamente dito, da contabilidade pública. E, por fim, o aspecto fiscal. Então, são três vertentes principais que nós vamos tratar e entender um pouquinho como cada uma delas funciona. Bom, na nossa primeira parte da disciplina, vamos começar falando sobre questões orçamentárias. E ali, nos slides, eu gostaria que vocês acompanhassem e eu vou indicando para vocês em que parte que eu estou e para que vocês possam seguir e entender o que eu estou falando. Aqui, eu pretendo destacar para vocês quais são os principais pontos a serem priorizados quando vocês forem estudar o material disponibilizado da disciplina. Bom, falando em contabilidade pública, nosso segundo slide da primeira aula, nós temos ali de início algumas informações sobre o histórico da contabilidade pública no Brasil. Essas informações são mais relacionadas à legislação, normatização e assim por diante. Alguns pontos importantes para nós ressaltarmos na contabilidade pública brasileira. Primeiro, um marco histórico foi a publicação da Lei 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos, tanto a nível de governo da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essa Lei 4.320, também conhecida como Lei de Finanças Públicas, ela foi considerada, no caso, como eu disse, um marco histórico, porque trouxe uma série de inovações para a prática de contabilidade do setor público brasileiro. No entanto, trazia um foco estritamente orçamentário para o controle das contas públicas. Então, uma coisa importante para a gente lembrar sobre essa legislação é a grande importância atribuída ao orçamento, quando falamos em controle governamental. Durante grande parte dos anos, a nossa contabilidade pública foi quase que somente fundamentada na Lei 4.320 de 64. Em 2000, veio então a publicação da Lei Complementar número 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. E aí veio mais uma série de inovações importantes para a contabilidade pública brasileira. Entre uma série de outros aspectos, a LRF tentou buscar ali, resgatar de volta o objeto principal da contabilidade, como patrimônio público, o controle do patrimônio público dos governos, que foi uma coisa durante um grande período de tempo até que relativamente esquecida por conta do foco exageradamente orçamentário. Então, a LRF trouxe uma série de outros mecanismos de controle das contas públicas, com foco principalmente no estabelecimento de
limites de gastos públicos, como é o caso dos limites de dívida consolidada, limites de operações de crédito, limites de garantias e contra-garantias, entre outras coisas, como despesas com pessoal, etc. Além desses limites de gastos, a LRF também trouxe um esquema de indicadores de gastos públicos para o acompanhamento da responsabilidade fiscal na execução dos orçamentos, né, ao longo de cada exercício financeiro. Outro marco importante após a publicação da LRF foi a publicação da portaria número 184 do Ministério da Fazenda em 2008, seguida pelo decreto 6.976 em 2009. Esta normatização teve um papel importante para servir como um marco para a modernização da contabilidade a partir dessa data, da contabilidade pública. Essas duas normativas deram a atribuição para a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, para que este órgão se tornasse o responsável por coordenar todo o processo de modernização da contabilidade pública brasileira, né? Então, tudo isso ficou a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional, passando aí a ser considerado como um órgão central de contabilidade federal. Entre outras coisas, essa normatização passou a requerer que a Secretaria do Tesouro fosse capaz de, ao final de cada exercício financeiro, elaborar o balanço do setor público nacional, que é o chamado BSPN, que nada mais é do que um conjunto de demonstrações contábeis do setor público que agregam as informações orçamentárias e patrimoniais do governo federal, União, de todos os governos estaduais e de todos os governos municipais que fazem parte da Federação Brasileira. E aí sim nós teríamos um conjunto completo de demonstrações contábeis públicas consolidadas, um único balanço para toda a nossa unidade federativa brasileira. Isso então ficou a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, desde desta época, né, entre 2008 e 2009, começou então uma série de atualizações relativas à normatização da nossa contabilidade pública emitidas por meio de normativas da Secretaria do Tesouro. Então, a principal finalidade dessa série de atualizações é fazer com que as normas de contabilidade pública passassem a ter convergência às normas internacionais de contabilidade pública emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade Pública. Então, no Brasil, aonde que estão essas normas atualizadas em convergência ao padrão internacional? São as chamadas NBCASPs ou NBC-TSP, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas aplicadas ao setor público, emitidas e publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, a Secretaria do Tesouro vem publicando uma série de normatizações que já apresentam consonância a este novo padrão internacional de contabilidade pública, né, de acordo com as normas internacionais. Qual que é a principal fonte que nós vamos utilizar, então, para ter acesso a essas normas mais atualizadas possíveis? Nós vamos usar o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, última edição vigente, que é a 8ª edição, publicada no final de 2018, com vigência a partir do exercício financeiro de 2019, que é a nossa referência, nossa bibliografia básica disponibilizada no Moodle, né? Além de algumas informações complementares lá da nossa bibliografia complementar também disponibilizada. Bom, passando para o próximo slide, nós vamos ter alguns aspectos da CASP, que na verdade é o que eu já falei, é a subdivisão do nosso entendimento sobre contabilidade pública atualmente, inclusive da perspectiva da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, só para a gente se familiarizar então com o assunto, nós temos a chamada CASP. O que é CASP? CASP significa contabilidade aplicada ao setor público. É um termo geral, é uma sigla que vai aparecer na maioria das referências que nós vamos utilizar, né, em relação a esse assunto. Bom, da perspectiva atual, a CASP se subdivide em 3 aspectos principais ou 3 vertentes. A primeira é a vertente orçamentária, né, que nós temos ali em azul.
O foco principal dessa vertente orçamentária da CASP é o planejamento e execução do orçamento público, que é o primeiro ponto que nós vamos abordar na disciplina. O fundamento básico para esta vertente é a Lei 4.320 de 64, como eu falei, com um foco estritamente orçamentário, e também a Lei Complementar número 101 de 2000, a LRF. A segunda vertente que nós vamos abordar na disciplina, nesta ordem mesmo, é a vertente patrimonial, ou aspecto patrimonial da CASP. Quando nós falamos em aspecto patrimonial, nós estamos falando daquela contabilidade propriamente dita, por regime de competência, nos parâmetros similares àqueles praticados na contabilidade privada, inclusive, né? Então, o foco principal da contabilidade patrimonial é o registro das variações qualitativas e quantitativas causadas no patrimônio líquido dos governos, que é o chamado patrimônio público, neste caso. O fundamento para a contabilidade patrimonial são as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as NBCs, TSPs. Tendo como fundamento aí a nossa estrutura conceitual, a nossa chamada NBC, TSP, estrutura conceitual, onde constam todos os princípios de contabilidade, né? Inclusive, muitos deles nos mesmos padrões dos princípios aplicáveis à contabilidade privada. Não existe muita divergência em relação a isso, não. Para fazermos os registros dessas variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público, nós precisamos utilizar um plano de contas. Esse plano de contas é o que vai aparecer para vocês nos materiais aí como PCASP. O que é PCASP? Plano de contas aplicado ao setor público. É um plano de contas padronizado, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que serve para a contabilidade patrimonial dos governos em todos os níveis, em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Bem, por fim, nós temos a vertente fiscal, o aspecto fiscal da contabilidade pública, que nós vamos tratar na disciplina de uma forma um pouco mais rápida, porque é um pouco menos de informação, mas também não deixa de ser importante, né? Do ponto de vista fiscal, o foco é o controle de limites de gastos públicos e de indicadores de gastos públicos estabelecidos lá na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, por exemplo, vai instituir uma série de mecanismos de controle dos gastos públicos, como, por exemplo, a necessidade de um anexo de riscos fiscais e anexo de metas fiscais acompanhando a LDO, a necessidade da publicação periódica durante o exercício financeiro do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório da gestão fiscal, como mecanismos para acompanhar divergências entre o orçado e o realizado, por exemplo, né? A indicação de que a maior parte desses indicadores de gastos públicos sejam calculados com base na receita corrente líquida auferida nos últimos 12 meses e assim por diante. Uma série de outros mecanismos de controle estabelecidos na LRF. Então, a LRF é nosso principal embasamento legal, normativo para o aspecto fiscal da contabilidade pública, né? Então, nós temos essas três vertentes, nós vamos tratar nessa ordem. Inicialmente, vamos nos preocupar com as questões orçamentárias, planejamento e execução do orçamento público, para depois ingressarmos na nossa contabilidade patrimonial por competência propriamente dita e, por fim, ver algumas questões de controle fiscal que são muito importantes também. Tá ok, então. São esses os nossos três aspectos da contabilidade pública e nós vamos ter aqui, a partir do próximo slide, o início do nosso primeiro item do conteúdo programático, que se vocês consultarem lá o guia didático, vocês vão ver que são conceitos orçamentários e financeiros, né? Tópico 1 do conteúdo programático. Aqui nós vamos começar a entender, então, conceitos básicos, o que interessa saber sobre o que é orçamento público, orçamento governamental. Então, no slide 5, nós temos algumas informações iniciais ali relevantes, né? O que é um orçamento público? De forma geral, do ponto de vista governamental, é o principal instrumento de planejamento e controle das contas públicas no Brasil, né? O orçamento público tem um caráter muito diferente daquele que nós
entendemos da perspectiva privada. Na perspectiva privada, um orçamento é um instrumento, um relatório com finalidade gerencial para tomada de decisão, né? Aqui não somente isto, porque, acima de tudo, o orçamento público é uma lei onde constam as autorizações para o governo arrecadar recursos e aplicar estes recursos em determinadas finalidades públicas que, em tese, deveriam se destinar a atender às demandas da sociedade, né? Portanto, o orçamento público não é uma mera peça gerencial para tomada de decisão, para planejamento. O orçamento público é também uma lei. Mais especificamente, é um conjunto de leis. O orçamento público é instituído na Constituição Federal pelo artigo 165, onde nós temos a seguinte informação. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, o plano plurianual, que é a nossa primeira peça orçamentária, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Portanto, o orçamento público sendo lei, nós precisamos lembrar, que isso é muito importante, que ele é composto por 3 peças orçamentárias, ou 3 leis orçamentárias, que estão interligadas, interrelacionadas. E nós vamos entender um pouquinho sobre como funciona cada uma delas, né? Próximo slide, número 6, nós vamos ter um resuminho sobre essas informações. Então, o orçamento público se subdivide, conforme o artigo 165 da Constituição Federal, em um plano plurianual, também chamado de PPA, é a sigla que nós usamos, que basicamente é um planejamento estratégico de médio prazo, com vigência para 4 anos. São os 4 anos de mandato do gestor público eleito. Nesse plano plurianual deve constar, né, o planejamento de todos os programas de governo, desde aqueles que vêm lá da época do período de campanha do gestor candidato, né? Quais são os programas de governo que aquele gestor pretende implementar? Quais setores da sociedade ele pretende contribuir para o desenvolvimento e investimentos naquele setor, saúde, educação, segurança e assim por diante, né? Bom, esse plano plurianual, então, em geral, vai constituir um planejamento para 4 anos de vigência, onde constam os objetivos de governo, as diretrizes de governo e os programas de ação governamental que se espera realizar ao longo do mandato do gestor eleito. A nossa segunda lei orçamentária importante é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como LDO. A LDO deve ser elaborada para cada um dos 4 anos de mandato. Então, tem vigência anual. Temos 4 LDOs para cada PPA. O que a LDO faz? Entre uma série de outras coisas, né? O principal, ela verifica, a partir do PPA, quais itens devem ter prioridade no exercício financeiro subsequente que será executado, que é o orçamento propriamente dito, né? Então, ela vai estabelecer, dentre todos aqueles itens que constam no planejamento de médio prazo do PPA, quais deverão ser priorizados no orçamento do ano seguinte. Portanto, cada ano nós precisamos de uma LDO para direcionar o que priorizar na elaboração da LOA. A LDO também vai incluir algumas informações, pode incluir algumas informações relacionadas, se for o caso, à alteração no Código Tributário, a determinação de critérios de limitação de empenho nos casos de frustração da receita orçamentária arrecadada. Entende-se por frustração da receita arrecadar menos do que o esperado, né, para o ano. Inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é apoiada, né, a forma de estruturação dela é apoiada pelo que determina a LRF, ela deve ser acompanhada pelo anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, que nós vamos estudar isso um pouquinho melhor lá na frente, quando nós chegarmos no aspecto fiscal da contabilidade pública, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas, de forma geral, a LDO determina quais são as prioridades de gastos públicos, de programas de ação governamental a serem incluídas na Lei Orçamentária Anual.
Bom, então, o que é a lei orçamentária anual que nós estamos tanto falando, né? É o orçamento-programa, é o orçamento financeiro propriamente dito, é aquele que vai ser diretamente executado ao longo do exercício financeiro do governo. É a chamada LOA, né? A LOA, basicamente, prevê as receitas que poderão ser arrecadadas ao longo do exercício subsequente e fixa as despesas que se espera incorrer, né, utilizando os recursos provenientes da arrecadação. Também nós temos uma LOA para cada exercício financeiro, portanto, a vigência dela é anual. A LOA é chamada de orçamento financeiro propriamente dito, pelo fato de que é na LOA onde consta de forma bem direta a arrecadação e previsão de aplicação desses recursos em forma monetária, né? Então, é a LOA que quantifica e aloca os recursos públicos que se espera movimentar dentro de um exercício financeiro. Então, precisamos entender, né, que temos um PPA com vigência para 4 anos, é um planejamento de médio prazo. Cada PPA dá origem a 4 LDOs, que estabelecem as prioridades do que deve ser incorporado à LOA de cada exercício e, consequentemente, originam-se a partir daí 4 LOAs, uma também para cada ano de mandato. A LOA é o orçamento financeiro propriamente dito, onde os valores de recursos a serem arrecadados e aplicados pelo governo são, de fato, quantificados e discriminados dentro de uma série de critérios que nós vamos aprender a partir de agora. Se nós passarmos para o próximo slide, slide 7, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre como funciona a questão dos prazos para a elaboração e vigência do orçamento público. Então, ali nós temos uma figura que tenta resumir isso, né? De início, nós temos um mandato do chefe do Poder Executivo e no primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo é que o Executivo e toda a sua equipe se empenham em desenvolver o PPA para os 4 anos seguintes, que no caso seriam o segundo, terceiro e quarto ano do mandato do presidente eleito ou do gestor eleito, mais o primeiro ano do gestor eleito seguinte, e que dará origem, né, para cada um desses anos, às suas respectivas LDOs e LOAs, né? Então, a gente vê que no primeiro ano de mandato, o que o gestor público e a sua equipe executiva estão, de fato, executando é o 4º ano do PPA elaborado pelo gestor eleito do mandato anterior, né? Então, existe uma tentativa de interligar mandatos distintos por meio destes prazos de elaboração do orçamento público. Então, o que acontece? No segundo ano de mandato do atual gestor eleito, nós vamos ter a elaboração, a vigência, né, do primeiro ano do PPA elaborado por este gestor, por esta administração, seguido da LDO e da LOA correspondentes. E assim por diante, né? Então, nós entendemos que no primeiro ano de mandato estamos elaborando orçamentos, dentro de uns prazos que a gente vai ver já no próximo slide. Esse orçamento vai estar vigente pelos próximos 3 anos de mandato atual e também deverá ser executado no primeiro ano de mandato do próximo gestor eleito, né? Então, vocês conseguem ver o exemplo ali da linha do tempo com base naquela figura que eu trouxe para vocês. Lembrando que para cada ano de vigência do PPA, nós precisamos de uma LDO para direcionar as prioridades do orçamento financeiro para ser executado. No slide 8, nós vamos ver mais algumas informações importantes sobre prazos, né? Com base nesse slide, a gente consegue entender por que o orçamento público governamental, né, brasileiro é considerado um orçamento misto. Ele é chamado orçamento misto porque não é somente um dos poderes o responsável por elaborar, aprovar e executar esse orçamento. Na realidade, não. Na realidade, todo esse processo complexo decorre de uma interação continuada entre o poder executivo e o poder legislativo, né, em todos os níveis, federal, estadual ou municipal. O que acontece? O orçamento como um todo, as 3 peças orçamentárias que a gente
que a gente conheceu, são elaboradas sempre pelo Poder Executivo, certo? E aí temos alguns prazos diferenciados para isso. Então, por exemplo, o Plano Plurianual, o PPA, ele deve ser elaborado pelo Executivo e submetido para o Legislativo até 31 de agosto do ano do mandato correspondente, no caso, no primeiro ano do mandato, sendo o PPA. O Legislativo recebe esse projeto de plano plurianual, vai votar, vai emendar, se for o caso, este projeto, e vai devolver já aprovado para o Executivo até o término da segunda sessão legislativa do primeiro ano de mandato em vigência do PPA, né? Então, ali, aproximadamente até o final do ano, esse prazo para encerramento da sessão legislativa pode variar. E aí, o Executivo vai sancionar, que é expressar a concordância com esta votação e aprovação do orçamento e vai começar a executar esse PPA a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. De forma semelhante, nesse primeiro ano de mandato, tem que elaborar a LDO também. A LDO tem um prazo um pouquinho diferente, né? O Executivo vai elaborar a LDO e submeter ela, o projeto, né, de LDO, para o Legislativo votar até o dia 15 de abril do primeiro ano. E isso vai se repetir a cada um dos 4 anos de mandato, porque a gente sabe que a LDO é anual, tem vigência anual. O Legislativo tem que votar, emendar e aprovar esta LDO e devolver ela para o Executivo até o término da primeira sessão legislativa do ano, né? Aproximadamente 30 de junho. Devolve, então, para o Executivo sancionar e, a partir daí, esta LDO já aprovada e sancionada permite direcionar a elaboração da LOA, né? Nesse mesmo intervalo de tempo, a LOA já precisa estar em elaboração no primeiro ano e o que vai se repetir também nos próximos anos de mandato, considerando a vigência do PPA de 4 anos. A LOA, então, tem um prazo também, precisa ser elaborada pelo Executivo e submetida ao Legislativo até 31 de agosto de cada ano. O Legislativo precisa votar, emendar e aprovar essa LOA e devolver ela para o Executivo sancionar até o término da segunda sessão legislativa do ano. E após a sanção pelo Executivo, a LOA passa de fato a ser executada a partir de 1º de janeiro, que é o primeiro dia de vigência do exercício financeiro, período de execução. Estes prazos correspondem ao critério geral, mas, na realidade, podem haver algumas divergências de prazo em alguns níveis de governo, principalmente a nível estadual e municipal. Então, algumas constituições federais ou leis orgânicas municipais podem estabelecer prazos um pouquinho diferentes, né? Para alguns estados e municípios, a LOA tem um prazo de entrega do Executivo para o Legislativo até 30 de setembro, né? Então, pode haver alguma variação, mas a regra geral de prazos é essa que nós temos aqui. Por isso, nós temos um orçamento misto, elaborado pelo Executivo, votado, emendado e aprovado pelo Legislativo e executado pelo Executivo durante a vigência do exercício financeiro. Bom, como que nós elaboramos esse orçamento público, né? Existe uma série de princípios orçamentários previstos na nossa legislação e que precisam ser respeitados neste processo. E aí nós temos aqui essa lista dos principais princípios, para a gente entender o que cada um deles quer dizer de forma bem genérica, né? Bom, no slide 9, nós temos ali. O primeiro princípio mais importante é o princípio da unidade. O princípio da unidade quer dizer que o orçamento público é uno. Mas o que isso quer dizer, né? O orçamento público uno significa que, para cada nível de governo, nós temos um único orçamento que agrega as informações financeiras de todas as entidades de administração direta ou indireta. Então, por exemplo, a nível de União, nós temos um único orçamento federal, que agrega informações de todas as entidades de administração direta
e indireta. Lembrando que a administração indireta é composta por entidades como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. Da mesma forma, a nível estadual, cada governo estadual deve ter um único orçamento público que agrega informações de todas as entidades de administração direta e indireta de cada estado. E a mesma coisa para cada um dos municípios, certo? Não podem existir orçamentos paralelos. O próximo princípio é o princípio da universalidade. Esse princípio diz que na lei orçamentária anual deve constar de forma universal todos os possíveis ingressos de recurso governamental por meio da arrecadação, todas as receitas, né? E todas as despesas ou dispêndios que se espera realizar. Basicamente, significa que nada pode ser efetuado pelo governo sem que conste no orçamento. O governo não pode arrecadar a receita que não consta no orçamento, não pode incorrer em gasto que não consta no orçamento. Por isso ele é universal, ele engloba de forma universal tudo aquilo que se tem a arrecadar, que se espera arrecadar no exercício, e tudo aquilo que se espera gastar no exercício, certo? O outro princípio é o da anualidade. Isso tem a ver com a definição do exercício financeiro, que é um período de referência que nós vamos usar ao longo de toda a disciplina para uma série de aspectos que nós vamos estudar, né? O orçamento público é sempre anual, certo? Então, a LDO é anual e direciona a elaboração de uma LOA, que é o Orçamento Programa Anual, e coincide com o ano civil, mas no caso nós estamos falando de um exercício financeiro que vai de 1º de janeiro de cada ano até 31 de dezembro de cada ano. Esse é o nosso período de referência para a execução do orçamento público. É importante lembrar isso, mais para frente a gente vai entender também em que situações isso interfere, né? Mas, basicamente, exercício financeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No slide 10, nós continuamos com esses princípios orçamentários. E o próximo princípio é o princípio do equilíbrio orçamentário. De forma bem simplista, o princípio do equilíbrio se relaciona com a ideia de que não podemos ter, ou melhor, incorrer em despesas públicas que ultrapassem as receitas públicas arrecadadas dentro do exercício financeiro. De forma bem simplista. Despesas não podem ser superiores a receitas, ok? Certo. No entanto, este princípio do equilíbrio também tem algumas outras interpretações, tem um certo aprofundamento que vai ser possível entender melhor mais para frente na nossa disciplina. Mas, basicamente, o princípio do equilíbrio tem a ver com o fato de que os governos não podem incorrer em superávit de capital. Eles não podem oferir mais receitas de capital do que os gastos ou despesas de capital que eles incorrem dentro do período, porque o superávit de capital implica em aumento do endividamento público, né? Então, o princípio do equilíbrio é um pouquinho mais complexo do que parece, né? Pela nossa definição geral. O próximo princípio é o da exclusividade, tem a ver com aquilo que deve constar na LOA, né? De forma bem simples, a LOA deve apresentar informações somente pertinentes à previsão da receita orçamentária e à fixação da despesa orçamentária. Previsão e fixação são termos que correspondem a etapas da receita e despesa pública que nós vamos aprender nas próximas aulas. Ou seja, na LOA nós não podemos incorporar outras informações, como, por exemplo, criar um tributo ou alguma coisa assim. Não, isso não faz parte da LOA. A LOA é nosso orçamento financeiro, onde consta somente receita prevista e despesa fixada. A programação tem a ver com a necessidade de que tudo que vai ser incorrido de gasto ao longo da execução do orçamento deve estar previsto de forma bem discriminada dentro da LOA, por meio dos programas de ação governamental, que são informações discriminadas desde o PPA e que por meio da LDO são incorporadas à Lei Orçamentária Anual. No slide 11, nós temos mais alguns princípios. Primeiro, a legalidade.
Subordinação da administração pública às prescrições legais orçamentárias. O próprio nome diz, né? O orçamento público é uma lei ou um conjunto de 3 leis orçamentárias. Por isso, nós temos um princípio da legalidade. O orçamento bruto, o nosso próximo princípio, requer que as informações que constam no nosso orçamento sobre receitas e despesas devam ser apresentadas sempre pelos seus totais e não líquidas de quaisquer deduções necessárias, né? Então, por exemplo, nós temos as deduções para a formação do Fundeb, incidentes sobre as transferências correntes a nível municipal, por exemplo. Nós devemos apresentar nas nossas informações orçamentárias, né, na elaboração da LOA, qual seria a arrecadação bruta dessas transferências correntes, menos a parcela de deduções para a formação do Fundeb, chegando ao valor líquido das transferências recebidas, né? Então, é bom haver essa discriminação. Não afetação da receita é o nosso próximo princípio. Não afetação da receita de tributos, certo? É um princípio que diz que a receita tributária, que é considerada a receita própria dos governos, na maioria dos casos, não pode ser vinculada a algum tipo de destinação específica, né? A receita própria dos governos tributária deve ser uma receita de destinação livre, né? Normalmente para cobrir despesas correntes. O outro princípio é da especificação ou especialização. Basicamente, isso tem a ver com a nossa classificação orçamentária e que nós vamos ver isso passo a passo nas próximas aulas. Mas, basicamente, nós não podemos ter rúbricas, nomenclaturas, níveis hierárquicos no nosso orçamento que discriminem despesas genéricas, despesas de aplicação diversa, certo? Então, nós temos que saber exatamente como discriminar cada uma das despesas para que fique bem claro, perante a sociedade, inclusive, né, em que tipo de gasto a determinado recurso público está sendo aplicado, né? Não podemos ter rúbricas genéricas para aplicação do dinheiro público. No nosso próximo slide, 12, nós temos ali umas informações importantes, mas aqui nós estamos entrando no nosso orçamento financeiro propriamente dito, aquele que é executado diretamente, a LOA. É o chamado Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, ou a sigla OFSS, que vai aparecer para vocês na maioria dos materiais que vocês consultarem, né? A LOA, na verdade, de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, é composta por 3 agrupamentos de informações orçamentárias, que é o chamado orçamento fiscal, que se refere aos poderes da União, fundos, órgãos, né, que compõem a administração direta e indireta, como eu falei, administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O orçamento de investimentos efetuados pelo governo a cada exercício financeiro, nas empresas em que ele detém a maior parte do capital social com direito a voto. No caso, seria o orçamento de investimentos do governo nas empresas públicas e sociedades de economia mista, que são aquelas entidades da administração indireta que desempenham atividade econômica. E o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades vinculadas aí à Seguridade Social. Então, aqui nós estamos falando do quê? Do nosso INSS, por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro Social, também chamado de RGPS, ou Regime Geral de Previdência Social, e de todos aqueles possíveis RPPS que nós temos também. O que é RPPS? Regime Próprio de Previdência Social. Normalmente, são regimes de previdência vinculados à administração pública a nível estadual, municipal, por exemplo, né? Então, aqui no Paraná, nós temos, por exemplo, a Paraná Previdência, que é o RPPS a nível de Estado do Paraná, para os servidores públicos estaduais. Bom, então, lembrando, OFSS é o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sinônimo de Lei Orçamentária Anual. E, basicamente, é uma forma de discriminar os 3 principais grupos de informações que constam dentro da nossa LOA, né? Fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Bom, no slide 13, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é aquele princípio de exclusividade da LOA, né?
Então, como a gente já falou, na LOA devem constar apenas dois tipos de informações principais que têm um caráter financeiro, né? Primeiro, a LOA deve apresentar a previsão da receita a ser arrecadada. Como que essa previsão ocorre, né? Normalmente, o órgão ali do governo responsável pela elaboração da LOA vai utilizar algumas metodologias estatísticas para fazer a estimativa de quanto se espera arrecadar de receita ao longo do exercício financeiro subsequente. Na LOA, esta informação vai ser apresentada como uma previsão inicial da receita, que está ali em negrito para vocês. Essa previsão inicial da receita vai gerar, então, os potenciais recursos necessários para os gastos públicos, né, para a despesa pública do ano. E aí, então, nós vamos ter a fixação da despesa a ser empenhada. Mais para frente vamos entender melhor o que é empenho, né? Mas empenho é uma fase importante da execução da despesa pública. Na LOA, o que vai aparecer em relação a essa despesa fixada, então? Vão aparecer as dotações. O que é a dotação? Dotação é um código proveniente de uma classificação orçamentária complexa, que nós vamos estudar, que discrimina de forma muito detalhada as características de cada gasto público que se espera realizar no ano, né? Então, é uma codificação. Para cada dotação orçamentária, para cada código que discrimina as características do gasto, é incorporado um crédito inicial, que é o valor que se espera gastar, ou que se necessita gastar naquela rúbrica, naquela dotação. Vai ser chamado, então, na LOA de crédito inicial. E nós vamos estabelecer esses valores, tomando sempre como base o valor máximo de previsão inicial da receita, de modo que não fixemos mais despesas do que a receita que se espera arrecadar. Certo, temos então um crédito inicial. Isso tudo ocorre na fase de planejamento orçamentário, que acontece um ano antes do período de vigência da LOA. No entanto, à medida que nós iniciamos a execução da LOA, né, dentro do período de vigência, a partir de 1º de janeiro, pode sim acontecer de necessitar alterar as estimativas, né, porque novas informações vão surgindo à medida da execução do orçamento. E aí pode ser necessário retificar as estimativas de receita. Então, previ que eu arrecadaria 200 milhões de reais numa determinada rúbrica de receita, mas eu verifiquei que agora não, né? Eu vou arrecadar na realidade mais ou menos do que isso. Então, eu posso retificar para mais ou para menos esta previsão. E aí eu vou incorporar isso com uma retificação da LOA chamada previsão atualizada da receita. Da mesma forma, podem haver retificações dos gastos que se espera incorrer ao longo do ano, né? Portanto, em alguns casos, se eu espero deixar de gastar alguma coisa que eu havia previsto, eu posso anular dotações, né? E economizar recursos com isso. Ou então, eu posso ampliar algumas dotações não previstas anteriormente, dadas algumas restrições legais que eu tenho aí. Isso é o que eu vou chamar de dotação atualizada. Como que eu atualizo uma dotação no meu orçamento? Por meio da abertura dos chamados créditos adicionais, certo? Então, no próximo slide, nós temos a definição disso, slide 14, né? Crédito inicial e crédito adicional. Qual que é a diferença? O crédito inicial é aquele inicialmente incorporado na LOA, né? No exercício anterior ao período de vigência, quando está havendo planejamento orçamentário ainda. Durante o exercício, ocorre a necessidade de redimensionar esse planejamento, definir novas autorizações para a execução dos programas de trabalho e assim por diante. Então, pode ser necessário abrir mais créditos adicionais. Eu previ menos despesa do que, de fato, vai ser necessário, né? Então, o artigo 40 da 4.320 define o que é crédito adicional. Crédito adicional é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na lei de orçamento. Eu tenho, então, 3 tipos de crédito adicional previstos na lei. Quais são esses 3 tipos? No slide 15. Eu tenho créditos adicionais suplementares, especiais ou extraordinários. Os créditos suplementares são aqueles referentes a dotações que eu incorporei à minha LOA,
eu abri créditos iniciais para uma determinada dotação na LOA, só que o crédito foi fixado por um valor insuficiente. E ao longo da execução do exercício eu vejo que eu preciso complementar esse valor. Então, o crédito suplementar pode ser aberto para reforçar uma dotação orçamentária existente. O crédito especial é um pouco diferente. É para aquele caso em que, à medida que eu começo a execução do orçamento, surgiu a necessidade de incluir uma nova despesa que eu não havia previsto. Não havia uma dotação para essa despesa prevista lá no meu orçamento inicial. Então, os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja uma dotação específica ainda. Eu vou ter que criar uma dotação e atribuir um crédito para ela. O crédito extraordinário é o destinado a situações emergenciais, as contingências, digamos assim, né? Despesas urgentes e imprevistas em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Bom, a forma de abertura destes créditos varia um pouco, né? Então, se nós observarmos os créditos suplementares e especiais, nós vemos que eles podem ser abertos por meio de solicitação do Poder Executivo. No entanto, como consiste em uma alteração da lei orçamentária inicial, precisam ser submetidos à votação pelo Legislativo. Então, neste caso, o Executivo deve pedir essa autorização para a abertura de créditos suplementares e especiais, apresentando ao Legislativo a justificativa. Por que é necessário abrir esse crédito e qual fonte de recurso está disponível para arcar com essas despesas que estarão sendo criadas, certo? Estas fontes de recurso disponíveis podem ser de 4 tipos. Podem ser provenientes de superávit financeiro de exercício anterior, pode ser proveniente de operações de crédito contratadas, pode ser decorrente de estimativas de excesso de arrecadação ao longo da execução do exercício, ou então de anulação de outras dotações orçamentárias. Já no caso dos créditos extraordinários, por se tratar, de fato, né, de questões emergenciais, calamidade pública, não é necessário que exista esta prévia justificativa, né, e exposição de qual fonte de recurso será utilizada para arcar com a despesa extra, né? Não há essa necessidade. E, inclusive, esses créditos extraordinários podem ser abertos por medida provisória do Executivo diretamente, né? Os créditos suplementares têm vigência durante o exercício financeiro em que eles foram autorizados a complementar as dotações existentes, certo? Já os créditos especiais e extraordinários também devem ter vigência dentro do exercício financeiro em que forem autorizados, exceto nos casos em que forem autorizados nos 4 últimos meses do exercício. Neste caso, é possível que sejam reabertos e incorporados no orçamento do exercício subsequente, se houver necessidade, né? Bom, o que mais é importante falar sobre a elaboração da LOA, né, e o desenvolvimento do orçamento público, né, nessa etapa de planejamento? É importante também tratar sobre a questão da complexidade da hierarquia dos governos, né? Então, estes créditos iniciais e adicionais consistem nada mais, nada menos do que autorizações para gastar o dinheiro público, certo? Autorizações que estão previstas na lei para gastar o dinheiro público. E esse dinheiro público é gasto por uma série de órgãos dentro da estrutura, dentro da hierarquia dos governos. Se nós formos olhar o governo federal, nós vemos uma hierarquia extremamente complexa de órgãos públicos, né? Então, passa a existir ali algumas dificuldades operacionais sobre como distribuir estes créditos, essas autorizações de gasto público, né? A nível de governo federal, por exemplo, nós temos um governo subdividido, né, em uma série de ministérios, cada ministério subdividido em uma série de secretarias, cada secretaria em uma série de subsecretarias e ou divisões, subdivisões e assim por diante, né? Então, como que se dá na prática essa elaboração do orçamento e essa distribuição dos créditos iniciais e adicionais da LOA?
se dá por meio de um processo chamado descentralização orçamentária, que vai aparecer para vocês no slide 16. O que é a descentralização orçamentária? Para facilitar o processo, dentro da hierarquia complexa do governo, existe um órgão especializado em elaborar o orçamento e controlar a distribuição das autorizações de gasto, a distribuição dos créditos orçamentários ou das dotações disponíveis. No nível federal, quem é que faz isso? É a chamada SOF, ou Secretaria de Orçamento Federal, que é um órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o nosso órgão de nível central orçamentário, né? O que a SOF faz? A SOF basicamente elabora o orçamento, né? E lida ali com a distribuição dos créditos disponíveis na forma de dotações orçamentárias. Estas dotações são distribuídas, são atribuídas a cada um dos órgãos que compõem a administração pública, né? Então, na imagem ali nós temos um exemplo para visualizar isso melhor. A SOF distribui para os ministérios, por exemplo, como órgãos em nível setorial, essas dotações por meio de um processo chamado de descentralização interna ou provisão de créditos, né? Envolve unidades gestoras de um mesmo órgão, ministério ou entidade integrante dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Efetua essa distribuição e essa distribuição pode seguir por meio de processos de provisão dentro de uma mesma estrutura administrativa, de um mesmo órgão, né? Então, por exemplo, se o Ministério A tem uma unidade orçamentária que necessita ceder, ou seja, descentralizar uma parcela do crédito recebido para uma de suas unidades administrativas, que são as unidades em nível de execução do gasto público, né? O Ministério A pode efetuar uma descentralização de crédito a nível de provisão, que é uma descentralização interna. No entanto, essa descentralização, que é a cessão da autorização de gasto de um órgão para o outro ou dentro de um mesmo órgão, também pode acontecer entre ministérios, por exemplo, são órgãos de estruturas diferenciadas, consideradas separadamente. Isso vai ser chamado de descentralização externa de créditos ou destaque, né? Então, o Ministério A pode ceder, né, créditos orçamentários para o Ministério B, tanto a nível setorial, isso também pode acontecer a nível de unidade executora, se for o caso, né? Bom, então aqui nós estamos falando da autorização de gasto, certo? Crédito orçamentário. Só que a gente sabe que se um determinado órgão tem uma autorização para gastar um valor determinado dentro do exercício, ele vai incorrer em gastos ao longo do exercício e em algum momento será necessário liquidar estes gastos, liquidar essas despesas, pagar as contas, né? E aí entra o problema do fluxo de caixa ou do controle das disponibilidades. Então, de forma muito semelhante à descentralização orçamentária, nós também temos um processo na administração pública chamado descentralização financeira, certo? Só que agora nós vamos estar lidando com fluxos de caixa e não mais com crédito orçamentário vinculado a dotações. No slide 17, então, nós conseguimos verificar isso, né? De forma muito semelhante ao exemplo anterior, quem que é o órgão central responsável pela descentralização financeira no governo federal, no caso, que é o nosso exemplo? É a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, certo? Então, a Secretaria do Tesouro Nacional administra o tesouro, os recursos, a disponibilidade do governo federal e descentraliza esses recursos financeiros para os órgãos que compõem a administração pública federal à medida que é necessário, certo? Então, nós temos três formas de descentralização financeira: a cota, o repasse e o subrepasse. Quando a Secretaria do Tesouro Nacional descentraliza recursos por meio de fluxos de caixa para os ministérios, né, de forma geral, a nossa primeira subdivisão importante de órgãos na administração, nós temos a chamada cota, né? É a descentralização de recursos financeiros caracterizada pela transferência desses recursos de órgão central de programação financeira
para os órgãos setoriais da hierarquia do governo. De forma muito semelhante ao que nós vimos na descentralização orçamentária, essas transferências de recursos podem acontecer dentro de estruturas de determinados órgãos ou entre estruturas diferenciadas, né? Então, o Ministério A pode receber este recurso e repassar para o Ministério B, falando, não, eu não vou precisar desse dinheiro agora, eu posso ceder este recurso para que o outro ministério utilize na execução e no pagamento de suas despesas, por questões de equilíbrio de fluxo de caixa, equilíbrio de tesouraria, etc. Isso se chama repasse, nesse caso, né? Ministério A cedendo recursos ou transferindo recursos para o Ministério B, por exemplo, tanto a nível de órgão setorial quanto a nível de unidade executora, se for o caso. Da mesma forma, dentro de uma mesma estrutura administrativa pode haver, e normalmente acontece, né, é necessário acontecer, essa transferência de recurso financeiro também, que é o chamado subrepasse. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade orçamentária do Ministério A que recebe e administra estes recursos recebidos na forma de cota pela Secretaria do Tesouro Nacional, e essa unidade orçamentária vai descentralizar via subrepasse os recursos para uma unidade em nível de execução, que vai receber e, de fato, executar a despesa, né? Empenhar, liquidar e pagar, que são etapas da despesa que nós vamos aprender aí mais para frente, né? Então, quanto a essa elaboração da LOA, nós temos essas dois processos importantes, né, para lembrar, descentralização orçamentária e descentralização financeira, certo? Bom, no nosso slide 18º, nós temos as referências principais utilizadas nesta primeira parte da disciplina, né? Então, principalmente, nosso material complementar, que é o livro de contabilidade pública, Haddad Mota, e a legislação utilizada nessa nossa primeira aula, certo? A partir daqui, nós vamos começar a tratar de forma mais específica sobre as receitas e despesas públicas dentro do nosso primeiro aspecto, que é o aspecto orçamentário da CASP, e começar a entender os conceitos, classificações e etapas da receita e despesa pública. Muito obrigada!